Saudações, queridos irmãos que nos acompanham em mais um vídeo da Escola Sabatina. Sejam todos bem-vindos nesta lição número 7, que tem como tema Ensinando Discípulos. Então, nós vamos aqui aprender do que Jesus falou aos seus discípulos quando estava a se preparar para uma grande comissão, aqui até para nós fica hoje. E mais uma vez, conforme já sabem, estamos aqui com o nosso irmão Rogério para estudo desta lição número 7. Irmão Rogério, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão Luís. Sejam todos bem-vindos aí em casa. Vamos todos juntos estudamos a lição número 7. Muito bem. E o verso para memorizar encontra-se no livro de Marcos, capítulo 8, versos 38. Mas antes de irmos ao verso áureo, importa lembrar aos irmãos que é importante colocar o sino de notificações e também inscrever-se no canal e compartilhe, porque muita gente precisa de ouvir esta verdade. E os seus comentários também fazem muita diferença para que assim juntos possamos continuar a estudar as lições da Escola Sabatina. Quando nós vamos para o livro de Marcos, capítulo 8, versos 34, é importante que também coloque aí a sua Bíblia logo perto para que leias na sua versão. No livro de Marcos, capítulo 8, versos 34, assim nos diz a palavra do Senhor. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, Jesus aqui, quando chama a multidão, ele concentra-os e ele, como queria os comissionar para uma grande missão, que era, na verdade, pregar o Evangelho para levar as pessoas ao conhecimento da luz, da palavra de Deus e a esperança do reino dos céus. Então, quando ele os reúne, ele lhes colocou, na verdade, esta proposta, que se alguém quiser seguir-lhe, há uma necessidade de ele se negar. Então, quando a pessoa ouve esta palavra, há uma reflexão muito profunda que tem que fazer a questão de negar-se a si mesmo. O que seria, então, negar-se a si mesmo para poder seguir a missão que Jesus dá a todos aqueles que são os discípulos? Muito bem. Negar-se a si mesmo, na verdade, é você abdicar de todas as coisas que se distancia do próprio Deus, não é? Estamos a dizer o seguinte, em outras palavras. Se eu percebo que fumando me distancia de Deus, o que eu tenho que fazer? Tenho que deixar de fumar. Se beber me distancia de Deus, tenho que deixar de beber. Mas quando nós vamos para o livro, não é? Quando nós falamos de ensinando discípulos, Jesus Cristo esteve com os discípulos durante 3 anos e meio. O que os discípulos faziam com Jesus durante todo esse tempo? Ele estava ensinando, não é? Agora, nós também, Deus nos dá este privilégio de ensinar os outros, fazer o que os discípulos. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19, ele diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Terminado o tempo do ensino, o que os discípulos fizeram? Eles também fizeram mais discípulos. Por essa razão que a mensagem chegou até nós, porque os discípulos também fizeram um bom trabalho. É porque eles, na verdade, fizeram um bom trabalho. Exato. Então, os títulos que vão nos acompanhar para o estudo dessa lição número 7, temos o título aqui para o domingo, Vendo Claramente. Segunda-feira, o custo do discipulado. Para a terça-feira, o monte e a multidão. E quarta-feira, quem é o maior? Para quinta-feira, temos o título, O Homem Saudável no Inferno. E sexta-feira, o estudo adicional. Então, nós encontramos aqui Jesus, na verdade, comissionando os seus seguidores para poderem fazer uma grande obra. E esta mesma obra, importa que antes de nós seguirmos a Jesus, possamos nos desligar de quê? Do nosso eu. Então, carregando a sua cruz, negando a si mesmo, o Espírito de Profecia diz claramente que é negar o eu, entregar o eu para quem? Para Cristo Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, para aquilo que era a vida, por exemplo, do próprio João, que era o homem de trovão, era muito amado de Cristo Jesus. Então, quanto mais ele se aproximava de Jesus Cristo, o eu dele, o ego dele, a força que ele achava que tinha, a decisão de tomar qualquer que seja atitude em João, foi se diminuindo quanto mais ele ia se aproximando
a Jesus Cristo. Então, nós encontramos João como o filho amado, porque de trovão ele depois tornou-se o amicíssimo de Jesus Cristo. Quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Lucas 13, versos 23 até 24, diz o seguinte: E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, quando os discípulos perguntam, afinal de contas, são poucos que entram? E Jesus responde claramente: o problema que está aqui é que muitos querem entrar pela porta larga. Mas Jesus diz que, ei, atenção, porque nós devemos escolher a porta estreita, que é a porta apertada. É a porta, em algum momento, mais difícil, mas é a porta pela qual nos faz chegar até a salvação. Então, o evangelho deve ser pregado, o evangelho agressivo, não agressivo de forma literal, mas agressivo no sentido de se trazer as verdades presentes para o tempo em que estamos a viver, sem ressaltos, sem reticências. Então, esta é que é a porta, que muitas das vezes o próprio Satanás, usando diversas pessoas, ele acaba, em algum momento, dificultando a pregação desta mesma mensagem. Então, o Evangelho de Cristo Jesus é um Evangelho dos tempos em que nós estamos a viver, onde mesmo que haja dificuldade, devemos avançar com ele, mesmo que seja uma porta estreita. Então, para podermos entrar nesse trabalho, que é a porta estreita, nós devemos ter uma visão ampla. Então, temos que ter uma visão em que alcança as partes mais sensíveis, ok? Daquilo que as pessoas muitas das vezes não falam, as pessoas muitas das vezes não pregam. Então nós devemos ir mais avante e abrir o que? A visão das pessoas, para que elas possam ver claramente, assim como também foram os cegos, irmãos. Exatamente. Quando nós estamos aqui nesta lição, encontramos o próprio Jesus Cristo a fazer este milagre usando 2 toques, não é? Primeiro, quando nós vamos para o livro de Marcos, capítulos 8, versículos 22, diz o seguinte: eles foram para Betsaida e algumas outras pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e a levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoa, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mudou para casa dizendo: não entra onde? No povoado. Agora, qual é o ensinamento neste cego? Não é? Primeiro, não porque o próprio Jesus Cristo ele não tinha fé que ele o podia curar. Não no sentido. E não só, não porque aquele cego ele não tinha fé que ele não devia ser curado. Não. Mas aqui encontramos o próprio Jesus Cristo a usar 2 processos, que às vezes isso pode vir a acontecer com nós, que era para ensinar a nós, que nós podemos orar por alguém e instantaneamente, não é, ele ser curado, não é? Ou também pode levar um certo processo para que esta pessoa seja o quê? Seja curada. Então, Jesus Cristo estava a nos mostrar que isto também pode acontecer. E não só, encontramos mais uma lição aqui que diz o seguinte: por exemplo, o próprio Deus perguntou aos seus discípulos: o que o povo diz acerca de quê? Acerca de mim, não é? E depois encontramos que o povo ia dizendo, não é? O que eles achavam sobre Jesus Cristo. Mas nós encontramos aqui uma resposta do próprio Pedro que comoveu a próprio Jesus Cristo. E o próprio Pedro diz as seguintes palavras: o Senhor é o quê? É o Messias, o Cristo, não é? É onde o próprio Jesus Cristo diz que você falou assim, porque o Espírito de Deus está com quem? Está contigo. Olha só, então eu pergunto ao querido irmão: o que é Jesus Cristo na nossa vida? Então, Jesus Cristo deve ser continuamente o nosso libertador, aquele que nos abre os olhos para nós podermos pregar o Evangelho. E quando ele
comissiona ou chama os seus discípulos, ele lhe abre os olhos. Então, da mesma forma que nós vimos, a este cego foi tocado, na verdade, 2 vezes. Então, pode até isso acontecer nos dias de hoje, onde, numa primeira fase, a pessoa, por exemplo, recebe os estudos da Bíblia, ele entende, ele entra para o quê? Para a igreja, ele aceita todas aquelas coisas que ele estudou, mas ele precisa de um segundo toque para quê? Para poder abrir mais os olhos, porque se nós formos a ver a este cego, primeiramente, viu as pessoas como se fossem árvores. Então, numa primeira fase, muitas das vezes, quando as pessoas são pregadas no Evangelho, eles abrem os olhos, mas a sua visão ainda não é clara das coisas. Por essa razão que o Evangelho é progressivo, a fé também é crescente. Então, quando nós estamos junto com essas pessoas que já primeiramente receberam o Evangelho, o que importa mais é alimentar essas pessoas para que os seus olhos possam ser abertos e verem um mundo real. E assim Jesus Cristo é o responsável por isso, então, para nos guiar a esta visão muito mais ampla. Então, nós encontramos aqui também o custo de quê? De ser discípulo de Jesus. Então, os discípulos de Jesus, quando foram chamados por ele, então, a Bíblia nos mostra que não é algo fácil, mas Cristo disse: idem, eu estarei convosco até a consumação de quê? Dos séculos. Então, o nosso mestre é aquele que está à frente de todas as coisas. E ele diz claramente que eu venci o quê? Venci o mundo. Então, nós devemos seguir, ir avante com todo este processo e nunca desistirmos. Quando nós vamos, por exemplo, ao livro de Mateus, não é? Capítulo 10, logo ainda no versos 1, diz o seguinte: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Olha aqui o exemplo que Jesus nos deu ao curar este cego. É que ele usou uma matéria totalmente natural. Então, ele usou o quê? O lodo. A Bíblia nos diz que ele cuspiu na terra e aplicou a quem? A este cego. E ele, a partir daí, começou a ver. O que nós podemos aprender, então, para os últimos tempos em que nós estamos aqui a viver? É que o mais seguro é que todo aquele que é discípulo de Jesus é necessário que conheça os métodos naturais para curar o quê? As doenças. Primeiramente, nós passamos por uma crise de quê? De coronavírus. Então, coronavírus foi algo que impactou a todo mundo. E o que mais surpreende-nos é que, mais uma vez, o coronavírus está a aparecer, ok? Muitas pessoas, mais uma vez, estão a fazer o quê? A passar mal deste vírus, para dizer que ainda existe, que se calhar pode vir a piorar. Agora, para os discípulos que Jesus chama, ele ensina que podem fazer o quê? Tirar demônios, podem curar as enfermidades, podem fazer o quê? Fazer muito mais coisas. Mas o que é importante agora é que nós possamos ser missionários que conhecem os métodos naturais. Então, automaticamente, os 8 métodos naturais, conhecidos por todos aqueles que são adventistas e os outros que estão lá fora, eles devem ser aplicados também na pregação do Evangelho. Então, isto será fácil? Não. Vai nos custar muito. Então, o custo do discipulado, então, ele encontra-se naquilo que nós vamos passar enquanto formos a cumprir aquilo que é o chamado de Jesus Cristo. Até que ponto, então, nós devemos preparar-nos para esse tempo que estamos a viver? É o estudo diário da Palavra de Deus. Certamente. A Bíblia é que vai nos confortar nos momentos de crise. Exato. Olha só, o próprio Jesus Cristo, ele teve que pagar um preço. Esse preço foi muito alto. Ele pagou pelo seu próprio sangue. Olhamos só, quando nós vamos para o livro, segunda carta aos Timóteos, capítulos 4, versículos 6 a 8, nós encontramos o custo que o próprio apóstolo Paulo teve que pagar por seguir ao próprio Jesus Cristo. Não é? E não só o Paulo, temos mais outros patriarcas que tiveram que pagar o custo, não é? Por causa de seguir a Jesus Cristo. Eu vou dar simplesmente aqui 2 exemplos. O primeiro é do apóstolo Paulo, que nós encontramos aqui no livro de segunda carta aos Timóteos, capítulos 3, versículos 6 a 8. Diz o seguinte: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida.
Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Olha só, o próprio Paulo aqui já sabia que iria ser degolado, não é? O morto, não é? Nós encontramos mais outros. Por exemplo, quando eu vou para o livro do Grande Conflito, capítulo 6, encontro aqui um dos homens sonantes, não é? Naquele tempo da Idade das Trevas, que o nome foi, ou na Idade Média, assim que o nome foi o John Hans. O que aconteceu com ele? Diz o seguinte: as vestes foram removidas uma a uma, pronunciando cada bispo uma maldição ao realizar sua parte na cerimônia. Finalmente, puseram-lhe sobre a cabeça uma carapuça ou mitra de papel em forma piramidal, em que estavam desenhadas horrendas figuras de demônios, com a palavra arquierege bem visível na frente. Com muito prazer, disse Hans, levarei sobre a cabeça esta coroa de ignominia por teu amor, ó Jesus, que por mim levantaste uma coroa de espinhos. O que aconteceu depois dele ter sido morto? Nós encontramos aqui que depois do Hans morrer, não é? Aqui quando as chamas começaram a envolver-se durante a sua morte, neste caso, pôs-te a cantar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim continuou até que a sua voz silenciou para sempre. Aqui diz, mesmo os inimigos ficaram tocados com o seu procedimento heróico. Olha só, queridos irmãos, isso também voltará a acontecer, tal como aconteceu com o apóstolo Paulo, aconteceu com John Hans, mais outros aqui que eu não posso enumerar os seus nomes, porque são muitos heróis da fé. Outros também encontramos lá no Hebreus capítulo 11. Agora, isso também voltará a acontecer para nós que seguimos fielmente aquilo que está escrito na própria Bíblia. Então, Jesus comissiona estes discípulos, ele mostra-lhes claramente qual é que vai ser o custo de ser seguidor de Jesus Cristo, em que nós somos claramente ditos que nós devemos nos negar a nós mesmos. Então, o exemplo que estava a dar, irmão, é que o Hans, ele já havia deixado o eu e havia entregue a sua vida a Cristo Jesus. Por isso, a sua morte não foi, aquele processo não foi doloroso para ele, foi de alegria, foi de louvar a Deus. Então, o que quer dizer que, mesmo que hajam dificuldades ao seguir Jesus Cristo e a cumprir a sua obra, nós devemos nos alegrar, porque a vida está com Cristo Jesus. Ainda que a gente mora, diz a Bíblia, se formos a morrer em Cristo Jesus, então nós teremos ainda a vida eterna. Então, esta também foi uma discussão entre os discípulos de Jesus quando eles estavam numa caminhada. Eles quiseram, em algum momento, saber que para poder ser o maior, o que é que nós devíamos fazer, afinal? Será que importa mesmo saber quem é o maior? Será que importa saber quem é o maior? Não nos interessa isso. Mas a palavra de Deus nos diz claramente que o maior é aquele que se coloca como o menor. Então, Cristo Jesus, ao ver os discípulos, Pedro ali a querer saber quem é o maior dentre nós, quem seguirá depois de Jesus Cristo. Então, ele estava à procura de quê? De um status, estava à procura de um degrau. Mas em Cristo Jesus tudo isso não funciona. Os discípulos foram todos vistos como iguais, um mais amado e tal, mas nunca alguém foi maior que o outro. Mas não será isso que nesses tempos em que nós estamos a viver, as pessoas gostam de encontrar-se em status um pouco mais elevados? Não é essa a disputa? É o que acontece exatamente. Hoje em dia nós olhamos para as pessoas com desdém. Exato. Não é? E às vezes quando nós temos maior poder aquisitivo em relação a outras pessoas, as outras pessoas já não servem. Nós nos colocamos como superiores àquelas outras pessoas. Olha só que no reino dos céus todos nós somos iguais. Em outras palavras, todos nós seremos iguais. Este episódio aconteceu na transfiguração. O que terá acontecido? Primeiro, nós sabemos que a vida de Jesus era uma vida equilibrada em todos os momentos. Ele tinha uma comunhão com o Pai e também ele tinha um convívio com a própria multidão. Olha só,
Mas os próprios discípulos, eles em vários episódios, durante o ensino de Jesus, eles se duelavam com quem? Com o próprio Jesus Cristo. Enquanto que não era este ensino que o próprio Jesus Cristo estava a dar aos próprios discípulos. Por essa razão que eles chegaram até de querer ser maior em relação ao outro. Quando nós vamos mais adiante, na morte ou no Monte da Transfiguração, aqui encontramos dois personagens, que o primeiro personagem foi quem? Foi o próprio Elias e o Moisés. O que representa o Elias? Porque o Elias é aquele que foi levado para os céus com uma carruagem de fogo. Estamos vendo, né? O próprio Elias aqui representa aquele povo que vai ser arrebatado para se encontrar com Cristo onde nos ares. Exato. E depois encontramos o próprio Moisés. O Moisés que ele foi morto, depois ressuscitado. Então, este Moisés, ele também tipifica aqueles que vão morrer, não é? E depois vão ser ressuscitados para irem viver com Cristo eternamente. Uau, o que quer dizer, irmão? Mas todos nós, outros vão morrer antes de Jesus Cristo voltar. Mas resta saber se você vai morrer com Cristo ou sem Cristo. O que vão ressuscitar para viverem com Cristo eternamente são aqueles que terão morrido com Cristo. Tal como eu falei aqui de dois heróis na idade média. Então, estes na verdade representam essas duas classes. Uns que vão ao céu enquanto provaram e outros que vão para o céu sem provar a morte. Então, irmão, o que mais importa é ser também como Paulo era. Paulo tinha certeza de que Jesus voltaria naquele momento, naquela geração dele. E a esperança dele é que, ainda que ele morresse assim como não, a verdade é que quando Jesus viesse, então o levaria para o céu. Então, queridos irmãos, Jesus Cristo é o nosso exemplo. Quando nós lemos o Espírito de Profecia, claramente, Desejar de Todas as Nações, nos mostra que quando Cristo esteve lá no monte, ele encontrou-se com Moisés e também o Elias, ok? Então, estes deram-lhe força para que este plano de salvação não fizesse o quê? Não vacilasse. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós não podemos dormir. Assim como também os discípulos estavam carregados de sono quando Jesus disse, fiquem aqui. Ainda que eles conseguissem ver, ok? Mas eles não podiam estar ali diretamente com ele, mas eles conseguiam contemplar. Então, naquele momento, eles foram carregados de sono. Irmãos, não seria este o tempo em que nós estamos a viver? Em que o sono mais nos pesa. O estudo da palavra de Deus acaba se tornando em pouco mais tempo ou até se deixar de estudar a palavra de Deus por causa do sono. Não é assim que vai acontecer na vida de Jesus? É o que está acontecendo. É o que está hoje em dia, não é? Porque na verdade a vinda de Jesus Cristo será como se fosse um relâmpago, não é? E olha só, uma história interessante aqui entre o próprio Jesus Cristo e os próprios discípulos. Quando Jesus Cristo volta, eles não queriam sair daquele lugar. Até o próprio Pedro propôs que se construísse 3 cabanas, está vendo, não é? Uma para Jesus, Elias e o próprio Moisés. Porque aquele lugar ali era um lugar diferente. Queridos, imagine como é que será os céus. Até o próprio Pedro não queria sair dali, não é? Por saber que ele estava mais próximo do reino dos céus. E os céus, então, vai ser uma eternidade de felicidade. E mais uma outra coisa que eu retiro nesta lição é que Jesus Cristo disse algumas palavras muito importantes. Naquele momento em que disse que um dos discípulos ia fazer o quê? Ia lhe trair. Mas os próprios outros discípulos não chegaram de perguntar quem era este discípulo que ia lhe trair neste episódio. Por quê? Porque eles estavam preocupados em saber quem era o maior. Não é? Então, existem coisas que são muito essenciais, que são ditas na nossa igreja, que vai fazer para nos salvar e nós não nos preocupamos. E automaticamente o que acontece com o inimigo? Ele fecha a nossa visão e nós acabamos não enxergando que o reino dos céus está mais perto assim que é do que nós imaginamos. Mas quem é o maior? O maior é o próprio Deus. O maior é o próprio Deus. Então nós devemos sempre seguir a este Deus. Então não é questão de discussão. Ainda que em algum momento as pessoas têm dado mais ouvidos àqueles que em algum momento acham que são os maiores. A mensagem muitas das vezes não flui na mente das pessoas porque acham que quem traz a mensagem é menor que alguém que talvez tenha mais uma
uma posição, né? Acima deste irmão, mas a palavra do Senhor diz claramente que se alguém de vós, vou junto convosco aqui ler Marcos capítulo 9, versos 37, diz: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Então, quando a mensagem é pregada, nós devemos saber que esta mensagem, na verdade, é trazida por pessoa, mas é este que é enviado por quem? Pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. Então nós encontramos que a mensagem não precisa ser escolhida de quem que vem, desde que a mensagem seja coerente, bíblica, junto com o Espírito de Profecia, não há nenhum problema. Então ela deve ser seguida. Muito bem, quando nós avançamos, nós vimos também a saúde no quê? No inferno. O que é que isso, na verdade, pode nos dizer? Será que há saúde no inferno? Se nós formos a olhar de uma forma superficial, é como se no inferno houvesse vida, não é? Será que é isso que a lição está nos a ensinar aqui? Não. Na verdade, não há saúde no inferno. Exatamente. Aqui é uma alegoria, uma metáfora, não é? Que simboliza uma outra coisa. Por exemplo, quando nós vamos para o livro de Marcos, capítulos 9, versículos 42 a 50, que os irmãos acho que podem ler aí em casa, o que acontece? Aqui, na verdade, o próprio Jesus falou sobre o quê? Sobre o cuidado que nós devemos ter com o quê? Com os nossos pequeninos. Porque muitas das vezes nós costumamos ensinar o erro aos meninos, fazer com que os meninos pequem por nossa causa. Primeiro, às vezes nós como pais temos uma influência muito maior para o crescimento, não é, do lar dos nossos meninos, não é? Agora, imagine só, se você tem um estudo diário, não é, da palavra de Deus em casa, o que vai acontecer com essas criancinhas? Vão crescendo a saber que em casa tem um estudo que nós costumamos fazer com os nossos pais. Agora, aqui não tem nada a ver com o inferno. E também, aqui fala-se do quê? Do sal. O que acontece com o sal? O sal dá o sabor, não é? A nossa comida, não é? Agora, se nos nossos lares, não é, temos um sal, automaticamente esse lar vai funcionar, não é? Vai ser um lar em que o próprio Espírito Santo vai habitar, não é? Agora, aqui temos este simbolismo da metáfora. Quando nós falamos do próprio fogo, não é? Nós sabemos o que acontece com o fogo. O fogo está para o quê? Para destruir. Não é? Então, se não existir esta parte de estudo diário da família, automaticamente nós ficaremos longe de quê? Do nosso Deus. O que vai acontecer depois? É claro que, a posterior, nós teremos que entrar no juízo final. Então, para não entrarmos, ok, para a condenação eterna, que é o juízo final, então nós devemos fazer o quê? Devemos ligar-nos sempre a Deus através da palavra de Deus. Então, a palavra diz claramente que no juízo final, a Bíblia diz que cada um receberá segundo aquilo que terá feito ainda em vida ou ainda em carne. Então, quando nós estudamos diariamente a palavra do Senhor, Deus vai nos abrindo a mente e assim vamos crescer espiritualmente. Então, para não entrarmos nessa onda dos que serão levados para o inferno ou a morte eterna, nós precisamos nos preparar para que Cristo, ao voltar, venha nos buscar na primeira ressurreição. Então, para dar as últimas considerações, irmão Rogério, em jeito de últimas considerações, eu gostaria de ler com os irmãos o livro Desejado de Todas as Nações, página 438, que diz o seguinte: a aspereza e a frieza manifestadas por um discípulo para com uma pessoa a quem Cristo estava atraindo, um ato como o que João praticara ao proibir alguém de operar milagres em nome de Cristo, poderia dar em resultado o encaminhar aquela criatura para a senda do inimigo, ocasionando a ruína de uma alma, de preferência a fazer alguém isso, disse Jesus. Melhor de fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse da profundeza do mar. E acrescentou: se a tua mão te escandalizar, corta-a.
melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para onde? Para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno. Agora, muitas pessoas podem dizer, será que esse fogo que nunca se acaba, aqui está a falar do quê? De uma morte eterna, não é? Está a falar aqui do quê? De não existir eternamente, não é? Tal como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Exatamente. Então nós temos discipulado, ou temos o chamado de Jesus Cristo para sermos discípulos, os pregadores da mensagem, aqueles que abrem a vista das pessoas para poderem ver, para que todo mundo possa ser despertado para esta crise final que já está, na verdade, às portas. Então, este, na verdade, foi o estudo da lição número 7. Convidamos os irmãos a continuarem a estudar esta mensagem e também não esquece de comentar ali na lição, lá mais abaixo, para que continuemos assim a interagir aquilo que são as ideias que a Bíblia vem nos trazendo para que nós possamos viver através dela. Coloque o seu like se gostou desse conteúdo e também compartilhe este vídeo inscrevendo-se no canal para que juntos possamos crescer. Assim queremos dar o fim e dizer muito obrigado por nos ter acompanhado e até a próxima.